Aquele zumbido chato ou a sensação de ouvido tampado podem vir de um bloqueio no seu pescoço. Vértebras fora do lugar confundem o seu cérebro, causando tontura e aquela sensação de instabilidade. A tensão na nuca atrapalha os nervos do equilíbrio, fazendo você se sentir flutuando ou zonzo. O ajuste quiroprático remove a interferência nervosa, silenciando o zumbido e parando a tontura. Não viva tonto. Alinhe seu pescoço com a quiropraxia e recupere seu equilíbrio e o seu silêncio. Quando sua coluna trava, uma articulação perde o movimento e inflame o nervo instantaneamente. Para proteger a lesão, seus músculos criam um escudo de tensão extrema, o famoso espasmo. O ajuste quiroprático é o movimento exato que destrava a articulação e liberta o nervo. Isso desliga o sinal de dor na hora, relaxa a musculatura e permite que o corpo cicatrize. Tratar a causa devolve a sua mobilidade completa, prevenindo que a coluna trave outra vez. Tossir ou espirrar aumenta a pressão dentro da coluna, empurrando o disco contra os nervos. Se você sente um choque ao espirrar, seu disco pode estar perigosamente perto de uma raiz nervosa. Para proteger sua coluna, tente apoiar as mãos em algo firme e dobrar os joelhos ao tossir. O ajuste cria o espaço necessário para que o disco pare de tocar o nervo e a dor desapareça. Recupere a estabilidade da sua coluna. Não ignore os sinais do seu corpo. Procure ajuda. O nervo ciático é como um cabo de energia longo que liga sua coluna até a ponta dos pés. Quando algo aperta a raiz desse nervo, ocorre um curto-circuito. É aí que o choque começa. Como é um cabo contínuo, a dor viaja. Você sente no bumbum, mas o choque vai até a canela. Mesmo sem se mexer, o nervo inflamado continua mandando sinais de choque para o cérebro. A quiropraxia remove o bloqueio na origem. O choque para porque o nervo volta a respirar. Para entender sua dor, olhe de perto. O nervo ciático passa bem debaixo dos seus músculos. A dor muscular é um nó. Ela queima, mas fica ali, presa no bumbum. É um problema de tensão. Já a dor do nervo é elétrica. Quando ele é esmagado, o sinal de dor dispara para longe. É por isso que você sente o choque na panturrilha, mesmo que o problema esteja lá na coluna. A quiropraxia tira a pressão do nervo na raiz. O alívio é real porque resolvemos a causa. A dor lombar aguda dificulta o sono porque qualquer movimento errado pressiona ainda mais o nervo. Dormir de lado com um travesseiro entre os joelhos alinha o quadril e retira a pressão do disco. De costas, coloque um travesseiro sob os joelhos para relaxar os músculos que puxam a sua lombar. O ajuste remove a interferência nervosa, permitindo que seu corpo finalmente relaxe e se cure. Uma coluna alinhada é o segredo para um sono sem dor. Durma melhor e recupere sua qualidade de vida. Essa queimação entre as escápulas é o sinal de que seus músculos e nervos estão exaustos. Quando uma vértebra torácica trava, ela gera um processo inflamatório que queima o dia todo. Ficar curvado por muito tempo estica os nervos das costas, até eles começarem a gritar em dor. O ajuste quiroprático libera a articulação e desliga a queimação, relaxando a musculatura. Não carregue esse peso. Alinhe sua coluna torácica e sinta a leveza de viver sem queimação. Travou do nada? O gelo pode piorar o espasmo. O músculo contrai ainda mais para se proteger. Remédios escondem o sintoma, mas não resolvem a causa mecânica, facilitando lesões mais graves.
O calor morno relaxa as fibras musculares e melhora a circulação para iniciar a cicatrização. The chiropractor finds the origin of the block and restores mobility. Não sofra travado. Procure a quiropraxia, resolva a causa e recupere seu movimento agora. O torcicolo é um bloqueio de proteção. O músculo trava porque a vértebra perdeu o alinhamento. Nunca force o alongamento de um pescoço travado. Isso pode aumentar a inflamação e a dor. O ajuste quiroprático devolve o movimento à vértebra, desligando o sinal de alerta do musca-pesculo. Livre da pressão, o sangue volta a circular, eliminando as toxinas que mantinham a dor. Não sofra com o pescoço preso. Recupere seu movimento e sua liberdade com a quiropraxia. Essa dor que anda da nuca até a testa é um sinal claro de nervos irritados no seu pescoço. O nervo occipital fica comprimido por vértebras desalinhadas, disparando a dor para a face. Parece pressão nos olhos, mas a causa real está escondida nas articulações lá de trás da nuca. O ajuste quiroprático libera o nervo e interrompe o ciclo da dor, trazendo alívio imediato. Liberte-se das dores de cabeça. Trate a causa no seu pescoço e recupere seu bem-estar agora. Tratar apenas o pulso ou o cotovelo pode ser um erro se a causa real estiver na sua coluna. Um nervo irritado no pescoço deixa o seu braço frágil, causando dores que nunca cicatrizam. O ajuste libera o caminho do nervo, eliminando a dor e devolvendo a força total ao seu braço. A dor no pulso muitas vezes é apenas o seu corpo tentando compensar um nervo que está falhando. Recupere o movimento. Trate a origem da dor e volte a treinar e trabalhar com força total. Dobrar a coluna para sentar aumenta a pressão no disco e esmaga o seu nervo ciático. O segredo é dobrar os joelhos e levar o quadril para trás, mantendo as costas sempre retas. Para levantar, chegue para a frente da cadeira e use a força das pernas, nunca da sua coluna. Proteja seu ciático nos pequenos gestos. Alinhe sua coluna e recupere sua agilidade agora. O ciático é o maior nervo do corpo. Quando ele é esmagado na base da coluna, a dor é profunda. Essa compressão gera um choque elétrico que desce pelo glúteo e vai até a ponta do seu pé. O ajuste quiroprático remove a pressão mecânica instantaneamente, liberando o nervo preso. Livre do esmagamento, o nervo desinflama rápido, devolvendo a força da perna e o alívio real. O tratamento contínuo alinha sua pelvis, garantindo que essa dor não volte a limitar sua vida. Exercícios com carga sobre os ombros geram pressão vertical que pode expulsar ainda mais a sua hérnia. O remédio desliga o alarme e a dor some. Mas a pressão mecânica continua lá, em silêncio. Sem sentir dor, você força a coluna e acaba machucando ainda mais a estrutura do nervo. Quando o efeito passa, a dor volta com muito mais força, pois a lesão interna aumentou. Pare de mascarar sintomas. A quiropraxia corrige a causa e libera o nervo de verdade. Ao acordar, seus discos estão mais cheios de líquido e sensíveis à pressão do movimento. A pontada faz o músculo travar para proteger o nervo, criando aquela rigidez difícil de vencer. A falta de movimento noturno deixa as articulações presas. O ajuste devolve a lubrificação. O ajuste libera as articulações presas, permitindo que você levante sem dor e com agilidade. Não aceite a dor como parte da sua manhã. Alinhe sua coluna e comece o dia com o pé direito. Seus ombros parecem de pedra? Essa tensão constante é um grito de socorro da sua cervical.
Quando o pescoço perde o alinhamento, os ombros sobrecarregam para tentar segurar o peso da cabeça. Essa rigidez trava a circulação e envia dor direto para sua nuca, causando dores de cabeça. O ajuste quiroprático relaxa os nervos e faz a tensão dos ombros derreter de forma natural. Solte esse peso. Alinhe sua coluna e sinta a liberdade de ter ombros leves e relaxados todos os dias. O formigamento é um sinal de que a comunicação entre o cérebro e seu pé está sendo cortada. Quando o pé fica dormente, o nervo parou de enviar sinais táteis. É um alerta de gravidade. Lá na sua coluna, uma hérnia está sufocando o nervo. Sem oxigênio e sinal, ele adormece. Ignorar esse sintoma pode levar à fraqueza permanente e perda de força nas pernas. Cuidado! O ajuste restaura o fluxo nervoso. Devolva a sensibilidade aos seus pés. Agende agora. A hérnia acontece quando o disco da coluna vaza e aperta o seu nervo, causando dor cruel. Muitos acham que o corte é a única saída, mas a cirurgia remove o sintoma, não a causa. O ajuste quiroprático cria espaço entre as vértebras, tirando a pressão do disco e do nervo. Com o alinhamento correto, o corpo absorve a hérnia naturalmente e recupera sua função. Evite a mesa de cirurgia. Recupere sua vida com a quiropraxia. Clique e agende sua avaliação. Acordar com as mãos formigando não é má circulação. É um nervo sendo pinçado no seu pescoço. A compressão no pescoço interrompe o sinal elétrico, causando dormência até a ponta dos dedos. Ignorar esse sinal pode levar à perda de força nas mãos. O seu nervo está perdendo a vitalidade. O ajuste quiroprático libera a raiz do nervo, restaurando a sensibilidade e a força da mão. Volte a dormir sem interrupções. Trate a origem no pescoço e recupere o controle das suas mãos. Andar torto é uma defesa do cérebro para tirar o peso de cima do nervo que está sendo esmagado. Essa inclinação gera uma sobrecarga gigante em outros músculos, piorando o quadro de dor geral. O ajuste remove a interferência mecânica, permitindo que seu corpo volte ao eixo central natural. Com a coluna alinhada, o peso é distribuído corretamente e não ande torto pela dor. Centralize sua saúde e recupere seu equilíbrio com a quiropraxia. Uma simples inclinação pode causar uma fisgada se suas vértebras estiverem instáveis. A fisgada é o sinal de que o espaço do nervo apertou e ele foi beliscado pelo osso. Isso acontece quando os músculos que deveriam proteger sua coluna estão fracos ou desligados. A quiropraxia realinha a vértebra e religa os sensores de proteção. Aprenda a se mover com proteção. Alinhe sua coluna e esqueça o medo de se abaixar. A protusão é quando o disco estufa para fora, mas ainda não rompeu. Sim, isso dói muito. Se não for tratada, a parede do disco pode romper, liberando o núcleo e causando uma hérnia grave. A quiropraxia ajuda a centralizar o disco, tirando a pressão do nervo antes que o pior aconteça. O tratamento fortalece a estrutura, criando uma proteção para que o disco não volte a sair do eixo. Não espere a hérnia aparecer. Cuide da sua protusão hoje e mantenha sua coluna forte e jovem. O pescoço trava quando uma pequena articulação sai do lugar e o músculo cria uma armadura. A dor é tão forte que você precisa girar o corpo todo para conseguir olhar para os lados. Medicamentos aliviam a dor, mas não corrigem o desalinhamento que causou a trava mecânica. Recupere sua visão e seu movimento. Alinhe seu pescoço e livre-se dessa trava hoje mesmo.
O ajuste quiroprático realinha a articulação, desligando o reflexo de trava do músculo. Quando o disco perde espaço, ele é esmagado e a hérnia é empurrada diretamente contra o seu nervo. O ajuste quiroprático é um movimento de alta precisão que foca exatamente na vértebra que travou. Com espaço, o disco volta a se hidratar e o nervo finalmente consegue descansar e regenerar. Ao mover a vértebra, criamos um vácuo que puxa o disco de volta, aliviando a pressão no nervo na hora. Não sofra com o esmagamento do seu disco. Retorne o espaço à sua coluna com a quiropraxia. Ao pegar peso de forma errada, a pressão no disco dispara um alarme de dor que trava a coluna. Seus músculos se tornam rígidos para imobilizar a área lesionada. É a defesa natural do corpo. Não peça para ninguém pisar nas suas costas, nem tente instalar sozinho. Isso pode agravar a lesão. Repouso em posição confortável e calor local ajudam a baixar a guarda dos músculos travados. A quiropraxia remove a pressão do nervo, devolvendo o movimento e a paz que você perdeu. Muitas dores nas pernas não vêm da coluna, mas de um músculo travado bem no meio do bumbum. Passar horas sentado esmaga esse músculo contra o nervo, causando choques e queimação na perna. Isso trava o seu quadril e faz você mancar, afetando sua postura e sua caminhada no dia a dia. Ao alinhar seu quadril, o músculo relaxa e libera o nervo ciático, acabando com a dor na hora. Volte a se sentar e andar com conforto. Alinhe sua bacia e liberte o seu nervo ciático da dor. A cefaleia tensional parece um capacete apertado, esmagando a sua cabeça o dia inteiro. Tudo começa no pescoço. O desalinhamento das vértebras mantém seus músculos em alerta máximo. Essa dor constante rouba o seu foco e transforma tarefas simples em um grande sacrifício. O ajuste relaxa o sistema nervoso e desliga a tensão muscular, removendo o capacete de dor. Recupere sua clareza. Trate a tensão na raiz e volte a viver seus dias com leveza e sem dor. Tratar apenas o pulso ou o cotovelo pode ser um erro se a causa real estiver na sua coluna. Um nervo irritado no pescoço deixa o seu braço frágil, causando dores que nunca cicatrizam. O ajuste libera o caminho do nervo, eliminando a dor e devolvendo a força total ao seu braço. A dor no pulso muitas vezes é apenas o seu corpo tentando compensar um nervo que está falhando. Recupere o movimento. Trate a origem da dor e volte a treinar e trabalhar com força total. Muitas vezes seu exame diz que está tudo normal, mas sua dor diz exatamente o contrário. Nós buscamos o desalinhamento milimétrico que sobrecarrega seus nervos e causa sua dor. Uma coluna reta perde a capacidade de amortecer impactos, esmagando seus discos dia após dia. O ajuste usa a precisão dos exames para devolver o movimento onde ele estava bloqueado. Trate a causa real. Traga seus exames e descubra o que sua coluna precisa para viver sem dor. A artrose é como um ferrugem que trava a sua coluna quando a lubrificação natural acaba. Sem movimento correto, a articulação seca e inflama, criando um ciclo de dor e rigidez. Aquela rigidez ao acordar é o sinal de que suas juntas estão perdendo a capacidade de se mover. A quiropraxia estimula a lubrificação das juntas, devolvendo o movimento e parando o desgaste. A artrose não é o fim. Alinhe sua coluna, lubrifique suas juntas e volte a se mover com prazer. Sentir uma pontada ao respirar fundo é sinal de que uma costela está travada na sua coluna. A costela precisa se mover como uma dobradiça.
Se ela trava, cada respiro vira um pequeno choque. Isso faz você respirar curto, gerando ainda mais tensão e cansaço muscular nas suas costas. O ajuste quiroprático libera a costela, permitindo que você volte a respirar fundo sem dor. Respire com liberdade. Alinhe suas costelas e sua coluna e sinta o alívio de viver sem dor. Se instalar sozinho dá um alívio passageiro, mas você está apenas forçando a junta errada. Solicitar para alguém pisar nas suas costas é um risco enorme de causar uma lesão grave nos discos. O excesso de estalos caseiros deixa seus ligamentos frouxos e sua coluna cada vez mais instável. O quiropraxista sabe exatamente qual osso mover e em qual direção, com segurança e precisão. Pare de se arriscar. Busque ajuda profissional para alinhar sua coluna com total segurança. Remédios apenas silenciam o alarme da dor, mas não consertam o que está quebrado na sua coluna. O ajuste coloca a peça no lugar, destravando o sistema e permitindo que seu corpo se cure sozinho. Sua coluna é uma máquina de precisão. Uma peça fora do lugar trava todo o seu movimento e energia. A massagem relaxa o músculo, mas se o osso estiver desalinhado, a tensão voltará em poucas horas. Pare de tratar apenas os sintomas. Resolva a causa da sua dor e recupere a sua liberdade agora. Sentir as pernas fracas ou pesadas ao andar é o sinal de que sua coluna está desligando o sinal. Quando o canal da coluna aperta, os nervos das pernas não recebem energia suficiente para o passo. Não é falta de exercício, é falta de conexão. Seu músculo está forte, mas o comando não chega. O ajuste libera o canal nervoso, religando a força nas suas pernas e devolvendo a sua segurança. Recupere o prazer de caminhar. Alinhe sua coluna e sinta a força voltando para os seus pés. Na fase adulta, a escoliose não é apenas visual. Ela sobrecarrega um lado só do seu corpo. A curva faz seus discos sofrerem uma pressão desigual, acelerando o desgaste e as hérnias. Seus músculos vivem exaustos tentando compensar o desvio, gerando dores que as massagens não resolvem. A quiropraxia não cura a curva, mas devolve a mobilidade e tira o peso sobre os seus nervos. Não deixe a escoliose ditar sua vida. Alinhe sua coluna e sinta o alívio de se mover com leveza. Você chega travado e com o sistema nervoso em alerta, enviando sinais de dor sem parar. O ajuste interrompe o sinal de dor e dá um reset no seu sistema, trazendo alívio na hora. Seu corpo libera substâncias naturais que relaxam os músculos e geram bem-estar imediato. Nas horas seguintes, seu corpo continua trabalhando para se estabilizar na nova posição. O alívio é real. Comece sua jornada de cura e sinta a diferença logo na primeira visita. A estenose é o estreitamento do canal da sua coluna, que estrangula os nervos das suas pernas. Isso causa fraqueza e peso nas pernas, obrigando você a parar a cada quarteirão para descansar. Inclinar para frente abre espaço no canal, mas o problema volta assim que você tenta se erguer. A quiropraxia ajuda a criar espaço e mobilidade, tirando a pressão constante sobre seus nervos. Volte a caminhar com prazer. Melhore a função da sua coluna e recupere a força nas suas pernas. Muita gente tem medo do estalo quando está com dor, achando que o ajuste vai machucar ainda mais. O estalo não é osso raspando. É apenas a liberação de gases que devolve o espaço para o seu nervo. A técnica é tão rápida que seu corpo não oferece resistência, gerando um alívio que você nunca sentiu. O ajuste interrompe o ciclo da dor e relaxa a musculatura, trazendo conforto já na primeira sessão.
Perca o medo e ganhe saúde. O ajuste quiroprático é seguro, indolor e focado no seu bem-estar. O que parece um alívio diário é, na verdade, uma sobrecarga invisível para o seu organismo. Seu fígado trabalha em dobro para filtrar substâncias que apenas mascaram sua dor na coluna. Seus rins sofrem com o uso contínuo, aumentando o risco de danos permanentes a longo prazo. Você está dopando seus órgãos, enquanto sua coluna continua desalinhada e pedindo socorro. A quiropraxia elimina a dor sem intoxicar seu corpo. Escolha tratar a causa, não apenas o sintoma. Muitos têm medo de ajustar o pescoço, mas a ciência mostra que o risco é extremamente baixo. O ajuste não usa força bruta, mas sim velocidade e precisão em um ângulo milimétrico seguro. As estatísticas provam: é muito mais perigoso tomar um anti-inflamatório do que ajustar o pescoço. Liberar o pescoço melhora o fluxo de informações para o cérebro, trazendo clareza e bem-estar. Confie em quem estudou anos para cuidar de você. Recupere sua mobilidade com total segurança. Fique de frente para o espelho. Se um ombro parece mais alto, sua coluna está fora do eixo. Observe sua cintura. Uma bacia inclinada é o sinal claro de um desalinhamento na base da coluna. Um pequeno desvio no topo da coluna gera uma reação em cadeia que sobrecarrega toda a sua lombar. Gire o pescoço. Se um lado trava antes do outro, você tem uma subluxação vertebral instalada. Não espere travar para agir. Testes positivos indicam que é hora de ajustar sua estrutura agora. Passar horas sentado esmaga o seu cóccix, gerando uma inflamação que parece. Se o seu quadril está desalinhado, o seu cóccix é puxado e sofre uma tensão constante e dolorosa. Aquela agulhada ao levantar mostra que os nervos da base da coluna estão em alerta máximo. O ajuste quiroprático realinha a pelve e remove a tração no cóccix, trazendo o alívio imediato. Não sofra mais ao sentar. Alinhe sua base com a quiropraxia e volte a ter conforto no seu dia. A gestação muda o seu corpo e sobrecarrega a sua coluna, gerando dores que travam o seu dia. Um quadril desalinhado gera tensão nos ligamentos, diminuindo o espaço para o bebê se mover. A dor ciática é comum na gravidez, mas você não precisa aceitar viver com esse sofrimento. A quiropraxia é 100% segura e gentil, alinhando sua bacia e preparando o corpo para o parto. Tenha uma gestação mais tranquila e sem dor. Cuide da sua coluna e do seu bebê com a quiropraxia. Muitos chegam ao consultório assim, prisioneiros de um corpo travado que rouba sua liberdade. O ajuste quebra o ciclo de rigidez, devolvendo a mobilidade que estava bloqueada há meses. O sistema nervoso é reconectado, enviando sinais claros para os músculos voltarem a funcionar. Quem antes não conseguia se abaixar, agora volta a treinar e a viver sem medo de se movimentar. A quiropraxia não trata apenas a dor. Ela devolve o seu direito de viver com máxima performance. Acordar sentindo o corpo travado e pesado? Sua coluna está clamando por movimento e alinhamento. Durante a noite, a falta de alinhamento estagna a circulação, deixando suas juntas enferrujadas. Levar horas para o corpo aquecer não é normal. É o sinal de que seu sistema nervoso está travado. O ajuste quiroprático religa o movimento, lubrifica as juntas e faz a rigidez desaparecer. Pule da cama com disposição. Alinhe sua coluna e comece todos os seus dias com leveza e energia. A dor no ciático é um alarme do seu corpo avisando que algo está fora do lugar. A injeção apenas desliga o sinal da dor, mas não remove a pressão que esmaga o nervo.
Quando o efeito do remédio passa, a dor volta, porque a causa mecânica continua lá. O ajuste quiroprático realinha a vértebra, removendo a pressão física na raiz do problema. Tratar a estrutura é o único caminho para viver sem dor e recuperar sua mobilidade. O bico de papagaio não é uma doença, é o seu corpo tentando estabilizar uma coluna solta. Para parar o atrito, o organismo cria pontas de osso que tentam travar uma vértebra na outra. O problema é quando esse osso novo invade o espaço do nervo, causando dores e travamentos. A quiropraxia devolve o equilíbrio, tirando a pressão do nervo e parando o avanço do desgaste. Não deixe o desgaste te parar. Mantenha sua coluna alinhada e viva com muito mais qualidade. Essa postura curvada não é só falta de hábito, é a sua coluna colapsando sob o peso da gravidade. Uma coluna corcunda esmaga seus pulmões, impedindo você de respirar fundo e gerando cansaço. Aquela queimação entre as escápulas é o grito de socorro dos seus músculos exaustos pelo desvio. O ajuste quiroprático devolve a extensão para suas vértebras, abrindo o peito e alinhando o corpo. Recupere sua postura. Alinhe sua coluna torácica e volte a respirar com liberdade e sem dor. Viver com o pescoço travado drena sua energia. Essa dor crônica é sinal de uma coluna sem vida. Onde não há movimento, há desgaste. O pescoço parado acelera o envelhecimento dos seus discos. Sua cabeça pesa muito mais quando está fora do eixo, sobrecarregando músculos e articulações. A quiropraxia devolve o movimento, lubrifica as juntas e desliga a dor crônica na hora. Não aceite viver com dor. Recupere o movimento do seu pescoço e sinta a leveza de estar vivo. Essa dor no quadril que desce pela coxa pode ser o sinal de que seu encaixe está fora do lugar. Quando a bacia desalinha, ela pinça os nervos que levam a dor e o formigamento para as pernas. O quadril desalinhado força toda a sua estrutura, causando um desgaste prematuro da articulação. O ajuste realinha sua bacia, centraliza o quadril e elimina a pressão nervosa na mesma hora. Volte a andar sem limitações. Alinhe seu quadril e sinta a liberdade de se mover sem dor.